Olá, eu sou Cris Amarante, arqueóloga, você está no canal Arqueologia Alternativa. Hoje nós vamos ver a segunda parte da portaria 196 de 2016. Ela trata da questão da organização dos acervos arqueológicos nas instituições. E aí a gente já fez toda uma primeira parte dessa lei. Se você ainda não é inscrito no nosso canal aqui, se inscreve, já dá seu like, já clica aí no sininho, nos acompanha nas redes sociais, Arqueologia Alternativa. Bem, essa última parte da lei a gente já falou dos artigos e aí a gente foi para os anexos. Nos anexos ela dá algumas orientações para os coordenadores de pesquisa, para os arqueólogos e no final para as instituições que vão receber esse acervo. E em relação às instituições, nos primeiros itens do anexo fala da organização do edifício, dos sistemas auxiliares, que são sistemas de umidificação, iluminação, essa parte, né, do edifício, essa parte hidráulica, de infraestrutura do edifício. Aí ela dá também algumas orientações quanto à reserva técnica, e aí eu vou destacar alguns pontos. No item 1 dessa parte 4 aí do anexo, fala que a reserva técnica deve ser exclusiva para guardar acervos, evitando seu uso para outras atividades como análise, higienização e sala de estudos. Então não é um lugar para o funcionário comer, para guardar as coisas, nem para dar palestra. A reserva técnica é um lugar onde se vão guardar os materiais. Ainda sobre a reserva, parte 2, deverá ser um ambiente seguro, de fácil acesso, limpo, organizado e com níveis de umidade e temperatura adequados à conservação do acervo. Lembra que lá em cima tem um item falando só dessa parte secundária, então aqui ele retoma em relação à reserva técnica os mesmos cuidados. No 3, recomenda-se não instalar a reserva técnica em porões devido à umidade ascendente e à possibilidade de alagamentos, o que era muito comum no passado, de alguns acervos irem parar no porão e esses lugares serem chamados de reserva técnica, e o IPHAN agora é bem cuidadoso em relação a isso. Lembrando que algumas instituições perderam o seu direito de guardar material arqueológico por não apresentar o mínimo de condições condizentes com esta lei. E o 4, deverá apresentar tamanho suficiente para abrigar os acervos nas condições corretas de acondicionamento e armazenamento. Tem um item aqui em relação à reserva técnica que diz que se a instituição não tem um tamanho na reserva técnica que acomode o acervo que ela vai receber, ela não pode receber. Ela recebe acervos pequenos, acervos grandes, ela não pode dar endosso, não. E o IPHAN dá bastante cuidadoso em relação a isso. Existem outros itens de orientação em relação à reserva técnica que você vai estudar aí lendo, né, aqui embaixo na descrição, que eu coloco o link para todas as leis, em todas as descrições, então estude. Se você ainda não está no nosso grupo do WhatsApp, entra, pergunta pra gente aí via direct, via WhatsApp, via a nossa página no Facebook, como você pode fazer para entrar no link do nosso WhatsApp de quem está estudando para o concurso. Vamos lá ao finalzinho. Quanto à exposição, o laboratório e as atividades desenvolvidas, a instituição não deverá se limitar a guardar os acervos, deverá incentivar e promover a pesquisa do acervo, bem como a sua extroversão por meio de exposições, publicações, ações educativas e etc. Então, o que a lei está dizendo? A lei não, a instituição não tem que ser só guardadorazinha lá do acervo, ela tem que expor para o público o que ela tem como acervo de forma educacional, organizada, didática, em forma de exposição, de publicação, para que as pessoas tenham acesso a esse conhecimento. Não é só um material. O material está ligado a um conhecimento a respeito da ocupação das pessoas,
aqui no Brasil, a respeito da cultura de povos que viveram no nosso país há um longo tempo atrás, ou às vezes a gente já falou que a arqueologia não trata só de sítios muito de um passado distante, mas de um passado recente, às vezes de um passado mais recente, mas enfim, esse acervo arqueológico, ele tem um conhecimento que é intrínseco a ele. Aí a gente vai ver no item 2 dessas orientações. No caso de exposição do acervo, apresentar o significado dos objetos dentro do seu contexto original e as etapas de pesquisa arqueológica, desde a coleta até as atividades de análise e guarda. O espaço destinado à exposição deverá ser acessível para públicos com necessidades especiais e será sempre desejado que tenha monitores facilitadores. Então, não é só deixar o material lá em exposição, além dele ter, né, todo um cuidado museológico na sua exposição. E aí, museológico eu tô falando no sentido de cuidado com o material, porque museológico, na verdade, é o cuidado todo, né? A parte educacional de pesquisa também é um cuidado museológico. Mas vamos colocar assim, cuidado de acondicionamento para que o material continue preservado, mas ele também tem que ser apresentado dentro de um contexto de pesquisa, né, do campo, como que foi feito, que conhecimento que esse material traz e quais as etapas do trabalho arqueológico, do laboratório, de guarda, o que o museu faz com ele. Então ele deve também provocar reflexões. E aí ele recomenda, né, que o material não seja só colocado lá, mas que existam facilitadores. A lei usa a palavra monitores, mas a gente prefere educadores. Então, educadores, né, fazendo aí uma conexão das pessoas com o material no sentido de provocar, de instigar a curiosidade, né? Não do blá 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 e falar coisas decoradas, mas permitir que as pessoas façam reflexões a respeito disso. Aí a lei não vai tão a fundo, mas eu estou indo. Você entendeu, não é? Quem já assistiu aqui os outros vídeos que eu falo de educação tá entendendo o que eu estou falando. Depois a lei também dá outras orientações quanto à gestão do acervo, quanto ao acondicionamento e ao mobiliário. Então, acondicionamento imobiliário, o sistema a ser adotado para acondicionamento e ou exposição deverá facilitar a localização, identificação, manuseio dos objetos. Uma outra orientação, as estantes, armários, vitrines e outros mobiliários utilizados para armazenamento e ou exposição deverão oferecer proteção quanto aos danos físicos, químicos, biológicos, sendo firmes, seguros e feitos de materiais quimicamente estáveis. Então existe todo um cuidado aí com o material, com as condições em que o material vai ficar na reserva técnica. E a gente tem também os cuidados gerais com o acervo lá no último item deste anexo. No final, ele traz também uma coisa que eu achei bastante interessante, assim, e didática, é uma lei didática essa. Ele explica passinho a passinho como o material deve ser cuidado enquanto ele está na instituição museal, né? Mas o que ele traz aqui que eu achei interessante e didático é um glossário. Aí ele começa lá com acervo. O que é acervo? É a institucionalização de um bem ou coleção. O acervo pode ser composto por várias coleções ou vários itens. E aí prossegue o que é acondicionamento, armazenamento, bem arqueológico, coleção, conservação. Achei muito interessante isso nessa legislação. Uma legislação bastante complexa, cuidadosa, né? O material não é só ficar acondicionado lá. Não tem só essa preocupação, mas ele também tem que passar por extroversão, educação. Uma legislação bastante avançada, assim, e ela está trazendo muitas modificações. Pelo que eu consegui acompanhar, o IPHAN é bastante cuidadoso em relação a isso. Como eu disse, algumas instituições perderam o direito, né, de terem os acervos arqueológicos guardados nelas por não apresentarem condições, o que tem aspectos bastante positivos, já que instituições só com boa estrutura podem receber o material, mas também tem aspectos negativos, o que significa que os locais que guardam os acervos arqueológicos diminuíram, né? Então a gente tem instituições maiores, com mais grana, nos grandes centros, o que afasta muitas vezes as pessoas de uma instituição que é menorzinha,
fica lá mais no interior, mas por outro lado ela tá mais perto das pessoas, da onde a escavação aconteceu. A gente sabe que no Brasil, não sei em outros lugares aí do mundo, mas passei por situações que eu estava fazendo educação com material e quando as pessoas perguntavam para mim onde esse material vai ficar depois, eu dava até vontade de chorar, porque o material ia ficar na capital, que de carro dava 7 horas de distância da cidade que eu estava falando, onde aconteceu a pesquisa, para onde o material vai ficar dentro de uma universidade. Então, quer dizer, aquelas pessoas com quem eu estava ali me comunicando, a chance delas de rever esse material novamente, infelizmente, é quase zero, né? Aí a população fica, poxa, mas isso é nosso, né? Isso fica tão longe. Então, mas existe já um grupo de pesquisadores aí, de museólogos ligados ao IFAM e de museólogos e museólogas ligadas à universidade, tentando pensar em algumas soluções. Uma solução que eu escutei o ano passado na Semana de Arqueologia da USP foi de repente que algumas instituições teriam condições não de receber o material inteiro em reserva técnica, mas parte da coleção ficaria exposto perto das pessoas, então é uma solução aí que vem sendo pensada. E você, o que você acha disso na sua cidade? Vocês têm museus? Eu já falei aqui no canal que eu moro em Santos, isso é um grande incômodo no meu coração, porque desde a década de 50, 60 se fazem pesquisas arqueológicas aqui na minha região. O Guarujá é uma cidade aqui do meu lado, a Lei 3924 de 61, um dos motivos dela ser feita foi para defender os sambaquis do Guarujá, que estão aqui bem pertinho, mas a gente que mora em Santos, infelizmente, não tem acesso ao acervo com facilidade. Grande parte do acervo das pesquisas arqueológicas da nossa cidade se encontra em outras cidades. A gente não tem um museu de arqueologia aqui e nem uma reserva técnica onde esse material guardado seja acessível para as pessoas, o que é uma situação bastante complicada. Você passa por isso também? Eu já falei, vamos estudar para pensar criticamente a situação da arqueologia no nosso país, né? Não só para passar no concurso. Se passar aqui, ótimo, né? Mas assim, vamos abre a mente estudando a lei aí na sua casa, tá? Para pensar situações como essa. Escreva sobre isso aqui nos seus comentários. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreve no canal, a prova tá chegando. Respira, calma, se prepara. Na hora da prova, tranquilidade. Entra aí no nosso WhatsApp pra gente discutir as questões da prova. E até a próxima!